O Senhor tocou no meu coração para desenvolver um tema para compartilhar com vocês essa noite. Ofereça o seu melhor. Amém? Talvez alguns de vocês possam ter tido a oportunidade de levar um presente para alguém, numa ocasião especial, alguém muito importante para você. E você deve ter gastado um pouquinho de tempo pensando, o que eu vou oferecer para essa pessoa? O que eu vou entregar? Normalmente nós temos o desejo de fazer aquilo que surpreende, aquilo que alegra o coração. Nós vivemos numa sociedade hoje que está mergulhada numa busca desesperada para ter, para possuir e para obter as coisas. Nós podemos entender que o lema de muitos que convivem hoje nesse nosso tempo, como já foi dito nesse púlpito muitas vezes, é eu quero ser feliz, mas muitas vezes essa felicidade pode vir a qualquer custo. Às custas desse tipo de relação, nós temos relacionamentos cada vez mais egoístas, mais vazios e distanciados do amor ao próximo. À medida que as redes sociais aproximam muitas pessoas que sequer se conhecem pessoalmente ou viram a face um do outro, a mesma proporção ela distancia pessoas que passam a conviver felizes no seu quarto, sozinho. Em todos os níveis nós podemos perceber que existe muita cobiça, que existe um desejo desenfreado para se ter as coisas. E na mesma proporção, às vezes nós percebemos uma ingratidão muito grande por aquilo que as pessoas já têm. Um desejo muito louco para obter o que não se tem, e uma ingratidão pelo vazio de não entender das coisas que já recebeu. Entra ano, sai ano, as coisas funcionam mais ou menos desse jeito. Na virada do ano de 2019 para 2020 não foi diferente da virada do ano de 2018 para 2019, e assim nós poderíamos retroagir alguns anos e nós vamos ver a sociedade, o povo, a humanidade fazendo e repetindo muitas vezes as mesmas coisas. Obviamente que não são todos, mas uma grande maioria faz assim. Parece que nada é bastante, parece que nada é suficiente para preencher esse vazio, nessa busca louca, né? Esse vazio dessas expectativas. Os relacionamentos, eles são conduzidos, parece que na forma da subtração. Como eu posso obter alguma coisa de alguém, ou como eu posso tirar vantagem de alguma situação ou de outra. As relações são à base de trocas e recompensas, para que possa valer a pena. É fácil ouvir em qualquer um dos nossos meios, dos convívios com que nós mantemos, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, o que eu vou ganhar com isso? Já ouviram essa pergunta? O que eu vou ganhar com isso? O que você me dá em troca? A sociedade que nós vivemos tem um pensamento líquido e relativista. Ela já perdeu o senso dos absolutos, daquilo que é imutável, daquilo que é prioritário. Muitos de nós passamos a nossa vida correndo atrás daquilo que é urgente e esquecemos daquilo que é mais importante. Do ponto de vista de muitos, daqueles principalmente que agem como oportunistas, né? Primeiro eu e depois o resto. E em tempo de escassez e de dificuldade, como nós temos atravessado, vale um ditado que muitos praticam por aí: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Já ouviram isso? Se a farinha é pouca, faça primeiro o meu pirão, faça primeiro a minha parte. A prioridade sempre começa com o eu. Talvez eu esteja dizendo coisas aqui que vocês possam dizer, mas não tem muito a ver comigo, mas eu tenho certeza que tem a ver com muitos, porque senão Deus não entregaria essa palavra. E para você que talvez pense que não é para você, eu quero te dizer que Deus não te trouxe aqui por acaso. Você não errou o endereço. Amém? Filhos preterem pais. Pais preterem filhos, esposas aos seus esposos e vice-versa. Sempre existe uma desculpa verdadeira nesse ato de preterir o outro e de deixar o outro no segundo plano e não priorizá-lo. Desculpas do veja bem, então, não é bem assim, eu posso explicar. Acho que todos nós já ouvimos um tipo de desculpa dessa forma. Nós, na verdade, precisamos de um ano novo, mas com homens e mulheres novos.
Nós precisamos de mudança sim, mas coisas não mudam, mudamos nós. A decisão é nossa. Este apelo não vem de agora, esse apelo de acerto para que a humanidade se entenda, se compreenda, se ajuste, é de muito tempo atrás e nós temos muitos exemplos para seguir. Eu quero começar dizendo a visão de Deus para nós através de um versículo, e prepare-se que eu vou falar muitos versículos, se você puder anotar bem, se não depois você vê pela internet a cópia da mensagem, mas a palavra de Deus diz assim em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Princípio da reciprocidade. Esse versículo ele encabeça um fechamento de um texto, que eu fiz uma mistura aqui para que vocês entendam, mas eu quero começar a ler do versículo 27 para que vocês compreendam a totalidade desse texto. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais aqueles que vos amam, qual é a recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Daí então, nós ouvimos o versículo 38. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se deitará no vosso regaço. Nós temos que entender que na proporção daquilo que nós plantamos, como uma palavra profética liberada pelo nosso pastor Rodney, nós vamos colher. Se você quer ter uma colheita abençoada, selecione bem a sua semente, porque sementes brotam. Qual é a sua carência? Reflita por um instante, identifique qual é a sua maior carência. Eu tenho certeza que quando você transitou de 2019 para 2020, não tinha somente alegrias da mudança do ano, o festejo por causa dos fogos ou por causa de uma ceia gostosa, saborosa, mas também havia preocupações. Quais são as suas preocupações? Onde está a sua carência? Porque a sua maior carência interior vai determinar muitas das suas buscas. Muitos estão carentes de reconhecimento e por isso estão loucos trabalhando para ganhar dinheiro, fama e status. Muitos estão carentes de amor e por isso mergulham em relacionamentos diversos, muitas vezes na promiscuidade, até no adultério. Muitos estão carentes de propósito e significado e por isso mergulham nos vícios, nas drogas e nas compulsões, nas adicções. Muitos são carentes de Deus e mergulham em seitas, heresias, filosofias vãs, procurando emendar o seu caminho, ajustar o seu caminhar. O que buscamos vai estar associado a esse vazio que nós carregamos dentro de nós. Essa insatisfação que muitas vezes ela pode ser até existencial. Muitas pessoas não sabem responder o porquê aquele buraco está dentro dele. Mas existe um versículo em Provérbios 16, 25 que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Esse mesmo versículo se repete no capítulo 14, verso 12. E para existir o mesmo versículo duas vezes, significa, preste atenção. Muitas vezes nós determinamos o nosso caminhar pensando que vai dar certo. E como diz o carioca, vai dar ruim. O homem
sai para fazer o seu caminho. E muitas vezes quer dizer que ele é natural, que ele é lógico, que ele é esperado, que ele é lícito. Todos fazem o mesmo. Mas quando Deus colocou esse tema no meu coração, ofereça o seu melhor, Ele me fez pensar em 1 Coríntios 1, 18 a 21, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Muitos conselheiros lá do mundo vão dizer que você está fazendo uma idiotice. Muitos conselheiros lá do mundo vão te dar orientações que são absurdas, que passam pela vingança, que passam pela revanche, que passam por dar o troco, por fazer a mesma coisa, por dar a mesma resposta. Mas a Bíblia está dizendo que essas pessoas, com a sabedoria do mundo, não conseguiram conhecer a Deus, mas aprove a Deus salvar aqueles que optaram pela loucura da pregação. Ame o seu inimigo, dê a face para o que te fere, não pague no mesmo preço, não pague na mesma moeda, dê atenção para quem não dá atenção. É isso que a palavra do Evangelho pede de nós: ofereça o seu melhor. E para fazer uma oferta, muitas vezes nós temos medo. Para fazer uma oferta, muitas vezes nós colocamos o coração à prova e perguntamos: será que vale a pena? Será que vale a pena eu fazer por aquela pessoa que me trata tão mal? Será que vale a pena eu lutar pelo meu casamento? Será que vale a pena eu fazer o meu trabalho com integridade? Será que vale a pena? Eu tenho medo de me lançar nessa oferta. Mas a palavra de Deus te diz em Isaías 41, 10, 13 e 14: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não tenha medo, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. É Ele que traz uma palavra de fortalecimento, de coragem, de ânimo, para que você se posicione diante daquilo que você vai oferecer. Mas se nós estamos falando de oferecer o melhor, o que ofertar? O que eu preciso ofertar? O primeiro item que eu quero compartilhar com vocês é: ofereça a sua confiança. Vou falar de um homem rapidamente, Abraão. Deus fala com ele em Gênesis capítulo 22, de 1 a 5. Deus fala a Abraão, acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então ele disse para os teus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Que confiança era essa? Aplauda o Senhor, querido. Que confiança foi essa? O filho do milagre, o filho da promessa, 25 anos de espera, mais alguns anos ele já era adolescente, somava-se aproximadamente 40 anos nessa angústia de esperar e de obter, e agora Deus fala: me dá, me entrega. E ele, sem hesitar, Deus falou com ele agora, ele levantou de madrugada, no mesmo dia já saiu para fazer. Que confiança! Hebreus 11, 17 e 19 nos responde dizendo: pela fé
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, quando estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas que ele teria um filho, a quem teria dito: Isaque, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também igualmente, figuradamente, o recobrou. Ele tinha confiança que aquele que deu podia garantir a vida do seu filho. Você tem confiado em Deus? Quando você oferta a sua confiança, quando você coloca a sua confiança em Deus, Jeremias 17, de 7 a 8 e Salmos de 1 a 3 respondem assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você tem oferecido a sua confiança ao Senhor nos seus negócios? Você tem oferecido a sua confiança ao Senhor nos seus desafios? O que é o melhor que você pode oferecer para Deus? Ofereça seus sonhos, segundo ponto, e seus desejos mais profundos ao Senhor. Muitas vezes nós temos sonhos, temos desejos de conquista, de avanço, às vezes de um relacionamento, de um casamento, e nós temos medo de oferecer ao Senhor. Muitas pessoas pensam que Deus gosta de fazer pegadinha. Se eu pedir para Deus, Ele vai acabar me tirando. Se eu falar que eu gosto da loura, Ele vai me dar uma ruiva. Se eu falar que eu gosto da ruiva, Ele vai me dar uma morena. Se eu pedir um emprego assim, Ele vai me dar essa... As pessoas pensam que Deus gosta de fazer pegadinha. Na verdade, Deus nos prova assim, para ver onde está o nosso coração. Mas existia uma mulher que ela foi corajosa, e ela ofereceu os seus sonhos a Deus, os seus sonhos mais profundos, e o nome dela é Ana. E em 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 a 11, diz que Ana, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, ela era uma mulher estéril, ela estava junto do pilar do seu templo, levantou Ana com amargura de alma, e orou ao Senhor, orou abundantemente: Deus, eu sou estéril, mas eu quero ter um filho, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho varão. Olha a coragem dela. Ela não pediu para si. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, que o chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ela entregou para Deus todos os seus sonhos. Eu quero ter um filho, eu não quero continuar sendo estéril. Onde você é estéril na sua vida? No trabalho? Na escola? Nos relacionamentos? Onde há esterilidade na sua vida? Deus, eu não quero mais ser estéril. Me dê um filho. Me dê um filho homem, mas eu não quero ele para mim, eu vou ofertá-lo ao Senhor. Muitos de nós temos coragem de pedir para que Deus realize os nossos sonhos, mas não temos coragem de depositar o nosso sonho aos pés dele. Ela não somente teve Samuel, que foi um homem de Deus, que foi importante para todo Israel, porque ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz, ele foi um homem determinante para o povo de Israel. Mas Deus olhou para Ana e deu para ela mais 5 filhos. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não estou falando de um Deus mesquinho, que você oferece para ele o seu sonho e ele fala: fizemos um bom negócio. Eu estou falando de um Deus
que faz infinitamente mais do que você pede ou pensa, conforme o poder dele que opera através da sua vida. É desse Deus que nós estamos falando, é para ele que eu estou dizendo: ofereça o seu melhor, ofereça, coloque aos pés dele os seus sonhos, os seus planos, sem medo, e ele vai fazer aquilo que você jamais pensou. Mas ofereça também para o Senhor a sua melhor oferta. Eu estou falando de dinheiro, para que ninguém confunda oferta com oferta. Eu estou falando de dinheiro agora, porque infelizmente quando nós entramos na casa de Deus, no meio do povo de Deus, o último a se converter, quando se converte, é o bolso. Falar de dízimos e ofertas numa igreja, às vezes chega a ser constrangedor para um pastor, não para mim, porque está na palavra. Tem pessoas que preferem ouvir conselhos dos vários falastrões que tem no YouTube, dos vários profetas que tem no YouTube, dos vários mestres de nada que tem no YouTube, que falam contra a palavra de Deus. Muitos preferem ouvir os conselhos dos seus amigos que dizem: olha, todo pastor é ladrão, como todo político é ladrão, como o vizinho é ladrão, como o outro é isso. Muitos falam muitas coisas, as pessoas preferem ouvir isso. Mas eu estou dizendo para você que se você quer um ano de 2020 vitorioso, não é uma troca, é uma semeadura. Troca é quando eu dou uma coisa e a pessoa me dá outra que vale mais ou menos a mesma coisa. Estão me acompanhando? Eu te dou R$100, você me traz uma coisa que vale mais ou menos a mesma coisa. Fizemos uma troca. Semeadura, você planta uma semente desse tamanho, nasce uma árvore com muitos frutos, com milhares de outras sementes. Eu não estou falando de troca, eu estou falando de semeadura. Eu estou falando daquilo que tem valor, eu estou falando daquilo que tem significado. Eu não estou falando de dinheiro. Agora deixa eu reparar que eu comecei falando de dinheiro. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando daquilo que você oferta em amor. Eu falo daquilo que você oferta em confiança. Eu falo daquilo que você oferta em obediência à palavra de Deus. Eu falo daquilo que você faz não baseado naquilo que é aprendido cognitivamente, intelectualmente ou pelo conselho de outros, mas aquilo que seu coração compungidamente se move na direção de Deus. E Jesus um dia entra na sinagoga e a Bíblia diz em Marcos 12, 41, 44, assentado diante do gasofilácio. Ele fica aqui o gasofilácio. Ele sentou do lado. Ficou do lado. Imagine vocês a cena. Na hora do ofertório, nosso irmão vem cá, faz o convite. Aí o pastor Lamartine desce e vem ficar do lado do ofertório. E você não tem mais o envelope, você tem que trazer o dinheiro na mão. Imagina a cena. Eu estou falando de Jesus. Ele sentou do lado e ficou ali olhando o povo que lançava o dinheiro ali dentro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre, depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Provérbios 3, de 9 a 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O versículo começa com a palavra honra. Ele está falando de oferta. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Se apresente a Deus para honrá-lo. Não é pelo valor, apresente-se para honrá-lo. Eu posso oferecer o meu melhor, eu posso dar o meu melhor. Mas todo o universo espiritual vai conspirar para você continuar sendo medíocre na hora da oferta. Você acha que Satanás te ataca só em outras áreas? Não. Eu quero ler um testemunho para vocês que eu recebi esses dias. Eu vou lê-lo na íntegra, vou lê-lo rápido, mas eu quero que vocês prestem atenção. O testemunho de uma missionária que falava de uma oferta que recebeu de uma criança. A maior oferta que eu recebi em minha vida foi de uma criança na periferia de Belém, ali na cidade de Icoaraci.
Eu procurei o pastor e disse para ele que eu estava indo para uma viagem missionária longa de barco e que eu precisava de ajuda. E ele me disse assim: vá às EBFs, vai nas escolas bíblicas lá das congregações e peça ajuda às crianças. Ela obedeceu e foi às EBFs. Na congregação que ela chegou, que era de madeira, em cima de uma vala a céu aberto, tinha que andar por uma ponte longa para chegar até lá. Era uma área extremamente pobre. Ela chegou e falou com as crianças sobre o ministério, sobre o que era missões, o que ela ia fazer, e ela disse isso na quarta-feira pela manhã. E a missionária disse assim: olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal, um pedaço de sabão, uma lata de sardinha, qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações, até chegar nessa de madeira, pobrezinha, num lugar miserável. Aí no sábado, quando ela chega à porta, tem um menino em pé na porta, de pés no chão, de calção no meio da canela. E o menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele e me abaixei, porque ele era bem pequenininho. E ele me disse: você sabia que meu pai foi-se embora e deixou eu, a minha mãe e os meus irmãos sozinhos? Eu disse: não, eu não sabia, meu bem, eu não sabia. Ele disse: você sabia que minha mãe é empregada em uma casa e ela sai bem cedo para trabalhar? Quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sabe para quê? Eu disse, falando à missionária: não, meu bem, porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha naquele dia. Ela não deixa o ovo, sabe por quê, missionária? Porque senão um come o ovo do outro. Então, ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que estiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha o ovo e come com farinha. Ele tirou a mão do bolso. Ele disse: quando ela chega na noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco o resto da comida que sobrou do prato deles, e aí a gente come. Aí ele fez assim. E eu coloquei a minha mão debaixo da mão dele. E ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse: que dinheiro é esse, meu filho? E ele me disse: eu não comi o meu ovo de quarta-feira. Eu não comi o meu ovo de quinta-feira. E eu não comi o meu ovo de ontem. E eu disse: então o que você comeu, meu filho? E ele disse: eu só comia farinha, mas os meus irmãos comeram o ovo e a farinha. E eu perguntei para ele: mas por que você fez isso? E ele me deu a resposta, uma resposta que rasgou a minha alma e dilacerou meu coração. Ele disse assim: porque eu já conheço a Jesus, e eu quero ajudar a quem não conhece a Jesus ainda. Eu já conheço a Jesus e nenhum sacrifício é grande demais para mim, então eu vou fazer um pouco além do que eu já tenho feito. Eu já conheço a Jesus, então os interesses de Jesus são maiores que os meus interesses. Eu já conheço a Jesus, então a minha vida será vivida para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. Eu já conheço a Jesus, então o mundo não pode me seduzir com seus banquetes e manjares, porque o meu pensamento está nos céus. Isso me fez lembrar o que está escrito em Colossenses capítulo 3, que diz que se já estardes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora você pode aplaudir ao Senhor. O que ofertar? Eu posso ofertar misericórdia, perdão e aceitação. Havia um rei na Síria, vários reis da Síria perseguiram Israel,
Mas havia uma situação específica em 2 Reis, que esse rei entrava na sua recâmara para poder planejar com seus chefes de exército como destruir Israel. E aí o Espírito de Deus revelava ao profeta Eliseu, que estava em Samaria. Na época ele estava em Dotã, na verdade. E ele mandava um recado via WhatsApp para o rei. Falava, não passa por ali porque o rei da Síria vai fazer uma emboscada lá. Isso não aconteceu nenhuma nem 2 vezes, foram várias vezes. E o rei ficou injuriado e falou, tem um delator, tem um traíra aqui. Eu quero saber quem foi. Eu falei, não é um traíra não, você não está sabendo. Tem um profeta lá na terra deles, que quando você conversa em segredo aí, ele fica sabendo de tudo lá e conta para o pessoal. Quem que é esse profeta? É Eliseu, então vão pegá-lo, ele está lá em Dotã. E foram, mandaram um exército. Chega de manhã cedinho, o profeta dormindo, dando uma relaxada, levanta o ajudante mais cedo, quando abre a porta, vê um grande exército com carros e cavaleiros cercando a cidade. Ele entra desesperado, Senhor, estamos cercados, como nós vamos fazer? O profeta levanta sossegado, tranquilo, e falou assim, Senhor, abre os olhos dele. Falei, não tenha medo, maiores e mais fortes são os que estão conosco, do que os que estão com ele. E o ajudante vê então uma carruagem de fogo, um exército tremendo, muito maior, cercando por fora do outro exército. E ele ora e fala, Senhor, manda uma cegueira nesse povo aí. E caiu uma cegueira naquele exército, eles ficaram se debatendo, e o profeta chegou para eles e disse assim, vocês estão no lugar errado e procurando a pessoa errada, vem aqui que eu vou levar vocês. E foi conduzindo eles de Dotã até Samaria. A coisa que parece estranha, mas é cômica, porque quando chega lá, no pátio onde estava o rei de Israel, com o exército de Israel, ele ora agora e fala assim, Senhor, agora abre os olhos dele. Você imagina o que é um exército que saiu para vencer, para matar, chegar e se ver cercado por um exército maior, ele desarmado, estavam cegos e chegam ali e encontram a morte. E o rei de Israel pergunta para o profeta assim, 2 Reis 6, 21 a 23. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-lo-eis, meu pai. Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco, porém a este manda pôr diante deles pão, água, para que comam e bebam e tornem para o seu senhor, tornem para a sua casa. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria, não houve mais investidas contra Israel. Muitas vezes, queridos, uma pessoa está te fazendo mal, e você tem toda a oportunidade de dar o troco. Feri-lo-eis, descontarei, machucarei, me vingarei. Não, dá comida, dá água, dá conforto, trata bem e deixa voltar para casa. A misericórdia, o perdão e a aceitação trazem resultados que jamais um ato de vingança traria. Da parte da Síria não houve mais investida contra a terra de Israel. Mateus 5,7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alguém te machucou? Alguém te traiu? Alguém pisou na bola com você? Lembre-se dos seus pecados. Lembre-se do perdão que você recebeu. Perdoe. Mateus 9,13, ide porém aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, porque não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque aqui eles dão oferta. Vocês dão um dízimo, da hortelã, do endo, do cominho, das pequenas coisas, tão cuidadosos até nas pequenas coisas, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas e não negligenciar as outras. Muitas vezes nós precisamos de ofertar o nosso melhor. E o melhor que nós podemos ofertar para alguém é o nosso perdão, é a misericórdia, é a aceitação. O que mais eu posso oferecer? Eu posso oferecer o coração. Salmo 27, 4 a 13, Davi diz assim, uma coisa peço ao Senhor,
e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi, ele ofertava o seu coração. Ofertar o coração significa você ser intencional, oferecer aquilo que vem do fundo do seu ser, oferecer com sinceridade, do fundo do seu amor, aquilo que você pode entregar para Deus. Provérbios 23, 26 vai dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração, os seus olhos se agradem do meu caminho. Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá, é dele que procede as fontes da vida. Fonte da vida significa energia, significa vigor, significa sua vontade. Lucas 18, 28 a 30. Disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Muitas vezes nós não queremos oferecer o nosso coração, nós não queremos nos oferecer intencionalmente para Deus, nós não queremos nos posicionar diante daquilo que Ele nos tem chamado, mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele quer te despertar para que 2020 seja um mover diferente na sua vida, a partir de ações que sejam intencionalmente escolhidas. Ofereça a Deus o seu coração. E eu posso também oferecer, para finalizar, eu posso oferecer a minha vida. Ofereça a sua vida. Ofereça a sua vida. Eu acredito que muitos aqui já tenham aceitado a Jesus no seu coração. Muitos não sabem nem o que significa aceitar Jesus. Mas muitos do que já entregaram a sua vida para Jesus estão salvos, sentados e satisfeitos. Você não foi salvo para ficar infrutífero. Você não foi salvo para ficar sentado. Você não foi salvo para ficar parado. Você foi salvo para as boas obras. Nós sempre pensamos que o trabalho pertence ao outro, ao terceiro, ao outro, ao pastor, ao evangelista, ao missionário, ao diácono, ao evangelista que trabalha lá na outra igreja pentecostal, que estão sempre na rua aí fazendo cultos nas praças. O trabalho sempre pertence a outro. Mas quando você oferece a sua vida, você começa a entender que oferecer a vida é oferecer espírito, alma e corpo. Não é uma oferta parcial. Eu quero o melhor de Deus, mas eu não tenho oferecido o meu melhor. E volto a dizer, não é uma troca. Eu quero o melhor de Deus, mas eu sempre encolho as minhas mãos na hora de dar. Seja o que for, seja amor, seja compreensão, seja misericórdia, seja oferta em dinheiro, seja uma ajuda, seja tolerância, seja alguma coisa intencional, a minha mão está encolhida. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele nos dá o exemplo, porque Ele entrega aquilo que era mais precioso. Ele entrega da sua própria vida para salvar a nossa vida. Hebreus 7:27, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como eu tenho, como nós temos, como pecadores, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por si próprio, pelos seus próprios pecados, e depois pelo povo. Mas Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele se ofereceu por mim, Ele se ofereceu por você. Ele morreu por sua causa.
Ele morreu para te dar esperança, para te dar novas perspectivas e uma nova expectativa de vida, não somente nessa vida, mas na vida futura também. João 13,15 diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E 1 João 3,16, que é um contraponto de João 3,16, diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Todos nós temos familiares, e há familiares que são verdadeiras carnes de pescoço. A gente pode falar do cunhado, pode falar da sogra, brincadeiras à parte, mas todos nós temos situações de casa que nós temos dificuldade. O que você faria por essa pessoa com a qual você tem dificuldade na sua família, se ela estivesse precisando muito de ajuda? Você estenderia a sua mão? Você se importaria? Ou você faria um relatório de todos os seus pecados, de tudo aquilo que ele fez, mas também foi ruim a vida toda, está colhendo o que plantou, está pagando, e viraria as costas? O que você faria? O que Jesus viu na sua vida, quando ele olhou para a terra e te enxergou, na sua conduta, na sua forma de viver, o que ele disse a respeito de você? Eu vou te dizer o que ele disse: eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu vou mandar o meu filho pagar o preço da conta que você construiu, que você não pode pagar. Ele vai morrer no seu lugar, para que eu possa ter você junto de mim. Quando eu trago uma palavra, querido, sem muito grito, sem muita vibração, como eu costumo pregar, com muito mais reflexão, é porque quando Deus pede para você oferecer o seu melhor, é porque Ele te deu o melhor. Quando você levantar da sua cama de manhã, quando você for para o seu trabalho, para os seus compromissos, para os seus relacionamentos, quando seu coração estiver pesado porque um chefe pisou no seu pé, porque um colega de trabalho te incomoda, porque você brigou com a esposa, brigou com o esposo, porque discutiu com o filho, está incomodado com situações, tire um tempo, ajoelhe e fala: Senhor, como eu posso hoje oferecer o meu melhor? Eu quero te oferecer a minha confiança sem medo. Eu quero te oferecer intencionalmente o meu coração. Eu quero colocar aos teus pés aquilo que o Senhor já tem plantado na minha vida. Eu quero devolver ao Senhor em gratidão. Eu não quero ver o curso dessa vida como essa sociedade mesquinha tem vivido, sem olhar para o Senhor. Eu quero fazer desse dia um dia diferente, te oferecendo o meu melhor. Quando você chegar na sua casa com sua esposa, diga no seu coração para Deus: Deus, eu quero oferecer para ela o meu melhor. Diga no seu coração, esposa, quando você chegar na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos: eu quero oferecer para eles o meu melhor. Diga na sua igreja, quando você entrar para adorar a Deus, quando você entrar para cultuar a Deus: eu quero oferecer o meu melhor. Eu não vou ficar me perdendo no culto, pensando em outras coisas, pensando nos problemas que ficaram lá fora, trocando mensagem com os outros. Eu quero me concentrar naquele a quem eu vim adorar. Eu quero oferecer o meu melhor. E quando nós tivermos essa atitude, não será 2020 que será um ano melhor. Todos os dias da sua vida, até onde Deus permitir você chegar, serão dias melhores. Muitos pensam que o melhor dia é o dia em que eu recebo.
Eu quero dizer para você que Deus pegou os sábios na sua própria sabedoria, e aprove a Deus ajudar e abençoar aqueles que optaram por crer na loucura do Evangelho. Eu quero dizer que a melhor opção, o melhor dia, é o dia em que você oferta, é o dia que você entrega. Existe um versículo, já estou finalizando, em Salmo 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Não é você que vai fazer, você tem que entregar, você tem que confiar, e Ele vai fazer. Isso parece loucura, e nós encerramos com João, capítulo 13, verso 7, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Deus, por que eu vim nessa quarta-feira escutar essa palavra para eu oferecer o meu melhor? O que eu faço você não sabe agora, mas depois você vai entender. Cabe a Deus colocar diante do seu caminhar as situações que vão fazer essa palavra germinar a 100 por 1. Mas a escolha sempre vai ser sua. Amém?